E aí, tudo certo? Hoje o nosso papo é sobre um desafio que, olha, parece simples, mas é bem profundo. Como é que a gente define e, mais ainda, como a gente escreve sobre o nosso lugar no mundo? Bora desvendar esse mistério juntos? Pois é, essa é a grande questão, não é? E muito antes de ser uma tarefa de escola, essa é uma pergunta que todo mundo se faz uma hora ou outra. Tem tudo a ver com identidade, com pertencimento, com a nossa história. Então, o nosso ponto de partida é bem prático, tá? É um projeto da escola que pede uma carta pessoal. O objetivo? Se apresentar para outro estudante, falando justamente sobre o seu lugar no mundo, ok? Então, como é que a gente faz isso? Esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa tentando entender o conceito, depois analisa dois exemplos sensacionais, compara as ideias e aí sim parte para a prática de como escrever a sua própria carta. Para começar, vamos pegar uma carona com o mestre do samba, o Arlindo Cruz, e ver como ele define o lugar dele. A música que ele fez já nos dá uma pista fantástica sobre isso. Cara, essa frase já diz tudo, né? O lugar do Arlindo Cruz não é só um ponto no mapa, um endereço. É um sentimento, uma emoção. É um lugar que a gente sente com o coração. Agora, o que é muito legal é ver como ele constrói essa ideia. Ele mistura tudo. Tem a geografia, claro, com os nomes dos bairros, tem a cultura, com o samba, a religiosidade. E tem o mais importante, os sentimentos e a comunidade. O lugar dele é feito de gente, de luta, de esperança e de festa. Agora a gente vai para uma perspectiva totalmente diferente, saindo do samba e mergulhando no trap. Vamos ver como o rapper Vey define o lugar dele. Aqui, o lance não é um mapa, mas sim uma jornada. O lugar do Vey é a própria história de vida dele. Começou lá atrás nas batalhas de rima na Coab 1 e essa origem ele nunca largou. A trajetória toda, desde a primeira música até estourar e voltar para retribuir para a comunidade, é isso que define de onde ele veio e quem ele é. E essa fala dele aqui é a chave de tudo. Pro Veio, ter um lugar é ter uma identidade, uma verdade para contar. É ser autêntico à sua história. Ele não fala sobre um bairro, ele fala a partir do bairro dele, da vivência dele. Certo. Então a gente tem duas abordagens bem diferentes. Uma que foca no coletivo, no território, e outra que foca no indivíduo, na trajetória. Vamos ver como essas duas visões se conectam? Aqui fica super claro. De um lado, com o Arlindo Cruz, a gente tem um lugar coletivo, Madureira, que é definido pela cultura do samba. É como se fosse a voz de um bairro inteiro. Do outro, o Veig constrói um lugar biográfico definido pela sua jornada no trap. É a história de uma pessoa que representa esse lugar. Então, a grande sacada é esta. Não existe um jeito certo ou errado de definir seu lugar. Pode ser um espaço físico, pode ser a sua história de vida, pode ser a sua comunidade. No fim das contas, seu lugar é aquilo que te define. Ok, já analisamos os exemplos. Agora, como é que a gente coloca isso em prática? Vamos transformar essa reflexão numa carta pessoal. É hora de cada um desenhar o próprio mapa. A própria proposta da redação já dá umas pistas pra gente. O lugar pode ser físico, como a rua onde se cresceu, pode ser social, como o grupo de amigos, pode ser afetivo, como a casa da avó, por exemplo, ou até simbólico, tipo um time de futebol ou um estilo de música que diz muito sobre quem a gente é. Para facilitar, aqui vai um guia prático. Primeiro, lembre para quem se está escrevendo. Segundo, explique por que esse lugar é importante. Terceiro, use detalhes, fale de cenas, pessoas, sons, cheiros, igual o Arlindo Cruz. Quarto, siga a estrutura de uma carta. E quinto, use uma linguagem próxima, natural, mas sem vacilar no português, claro. E olha, atenção a este detalhe, umas 150 palavras. Isso quer dizer que cada palavra conta, não dá para enrolar. O desafio é ser direto, mas ao mesmo tempo poético. Tem que escolher a dedo as imagens e as memórias que mais representam o seu lugar. E agora, para a gente finalizar, vamos a uma última reflexão sobre esse processo todo. Sabe, o mais interessante dessa tarefa é que ela é como uma fotografia de um momento. O lugar que define alguém hoje pode não ser o mesmo amanhã. A nossa identidade e o nosso sentimento de pertencimento estão sempre em movimento, mudando junto com a vida. Então, a carta a ser escrita é sobre o agora, mas a pergunta que fica no ar é: qual será o próximo capítulo? Qual vai ser o seu lugar no futuro? Essa é uma história que só o tempo vai poder contar.